Uma questão de um amigo. Olá, gostaria que me respondesse qual sua impressão da história da ressurreição de Cristo. Muitos dos contemporâneos morreram afirmando a ressurreição real dele. Você acha que isso atesta a veracidade deste dogma cristão? Qual o seu pensamento a respeito deste fato? Ok. Pois então existe, né, nos registros dos evangelhos canônicos, nos quatro evangelhos, né, Marcos, Lucas, Mateus e João, não é? O registro da vida de Jesus, seus ensinamentos, com variantes, não é? E nós temos então o registro da sua morte, crucificação e a sua aparição para muitas pessoas. Conta-se então que no terceiro dia, né, Jesus foi crucificado na sexta-feira, sábado, sabá, o dia do descanso, e no domingo, primeiro dia da semana, algumas das mulheres que acompanhavam Jesus e eram suas devotas e discípulos, né? Temos que considerar, né, aqueles dias, a segregação existente, a grande dificuldade das mulheres. É claro que as mulheres não tinham o mesmo lugar na história que os homens, não poderiam ser nominadas assim e mandadas em vila, porque não havia para as mulheres a mesma liberdade. Mas o que fica evidente nos evangelhos é que as mulheres eram muito importantes naquela comunidade, a comunidade de Jesus e seus devotos e discípulos, que elas sustentavam, inclusive, a vida material de Jesus e dos discípulos. E muitos eventos do Evangelho são registrados tendo uma mulher como a figura especial. Muitos. Então, podemos dizer que há um lugar muito especial para as mulheres na tradição do Senhor Jesus. E essas mulheres que vão visitar o sepulcro do Senhor Jesus, por qual razão? Elas vão porque elas querem prestar um ato de amor, um amor puro, prema bhakti, ao Senhor Jesus que está morto. Ele não pode mais curar, ele não pode mais falar, ele não pode mais sorrir, ele não está ali para dar nada. Elas que vão até o seu corpo para prestar alguma coisa ao seu amado mestre. Sem nenhum desejo de retribuição, elas querem apenas ofertar o seu amor. Aqui vamos pensar nas gopis de Vrindavan, as vaqueirinhas de Vraja, as meninas que conviveram na infância e na adolescência de Krishna, aquelas mulheres pobres de um vilarejo, cuidadoras de vacas, que não tinham o seu nome conhecido para a história e que não iam ser rainhas de Krishna, mulheres da corte, guerreiras, nada disso. Elas apenas mulheres que amavam muito o seu Senhor Krishna, pensavam nele, queriam apenas isso. E aqui nós temos as gopis da tradição de Cristo, que são as mulheres miróforas, como descrito na tradição oriental. Aquelas que carregavam mirra, que carregavam essências, que carregavam incenso, para tratar do corpo do Senhor morto, para que o corpo permanecesse mais tempo incorrupto. Esse ato completamente não ortodoxo, porque as mulheres não iriam, mulheres e nenhuma pessoa, né, dos judeus iria lidar com o corpo deveria ficar lá no sepulcro, você se tornava impuro se você se aproximasse de um corpo de uma pessoa morta. Então definitivamente isso não corresponde a nenhum ato tradicional, era um transbordar de amor, não é? Como um pai e uma mãe que se aproximam de um filho, uma filha que morreram e pegam o corpo e beijam e abraçam. Algumas outras pessoas podem ficar com nojo, mas aquelas pessoas não estão com nojo nenhum. Elas gostariam de ficar ali eternamente com aquele corpo, que é a memória da alma do seu amado. Então aquelas mulheres vão nesse espírito maravilhoso e nem se dão conta como vamos abrir o sepulcro. Tem soldados do Sinédrio lá, mas elas estão tão apaixonadas pelo seu Senhor que vão. E quando chegam lá, então encontram o sepulcro aberto. E lá dentro do sepulcro não tem mais o corpo do Senhor.
E aí há variações no Evangelho sobre muitas coisas. Nos Evangelhos, a porta está destruída, a pedra está virada, existem soldados dormindo, os soldados não estão mais. Há dois homens lá dentro, há um homem lá dentro, há um anjo, há dois anjos. Muitas variantes do registro. Mas a essência da coisa é de que alguém lá diz: ele ressuscitou, ele não está mais aqui. E Maria de Magdala, aquela mulher do vilarejo de Magdala, que havia sido tomada por 7 espíritos malignos e que Jesus a curou, que era uma das inúmeras mulheres que acompanhavam Jesus, que apoiavam, que depois a cultura popular blasfema, ignorante, idiotizante, quis transformar num personagem muito especial de um romance, juntando todas as personalidades femininas registradas no Evangelho, criando um personagem só, fazendo dela uma prostituta que ela nunca foi, misturando histórias com outros santos, para criar uma namorada de Cristo que não existiu. Essa Maria de Magdala, que é apenas uma das mulheres que acompanhavam aquela presença de Jesus, ela vai avisar aos discípulos diretos e íntimos de Jesus. Sri Ramakrishna dizia, né? Eu tenho o meu círculo interno. O círculo interno de Jesus são os 12, incluindo Judas Iscariotes. Mas ele tinha muito mais, né? Os 72 que vão distribuir a sua mensagem, as mulheres que davam suporte àquela missão. Então, essas mulheres vão procurar esses discípulos internos, o círculo interno, discípulos mais íntimos de Jesus. Onde eles estão? Eles estão escondidos, eles estão com medo, eles estão apavorados, porque eles viram que o seu mestre amado, o seu rabino querido, aqueles que dava a eles uma luz espiritual, que fazia com que eles acreditassem que o reino viria, que Roma seria derrubada, que tudo aconteceria, o céu e a terra se uniriam no seu tempo. Viram milagres, foram tocados dentro do seu coração com uma esperança espiritual nunca antes mostrada. Viram que esse seu amado Senhor foi morto. Então eles falaram para eles mesmos: se ele, tão maravilhoso, foi vencido, imagine nós, que somos pobres pescadores ignorantes. Então estavam se escondendo, com um medo muito humano da morte. Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu não conheço, porque não queria ser morto. Ele perdeu completamente a sua fé. Estavam ali então escondidos. Alguém vai dizer, menos João, porque João estava lá junto com as mulheres. Aí que vemos. Aquele discípulo amado que estava junto com as mulheres na crucificação, muito provavelmente não era João Boanerges, João, filho do trovão. Por quê? Porque ele estava lá. Então quem era ele? Ele era um membro do Sinédrio, que não era reconhecido discípulo de Jesus, ele era um discípulo oculto de Jesus. E por isso, discípulo por ele amado é, então, uma forma de torná-lo anônimo. E por que sabemos disso? Porque o registro do Evangelho de João conta ele estando lá na reunião do Sinédrio. Como poderia ser o pobre menino João, pescador, que estaria lá? E como ele teria escrito aquele evangelho maravilhoso em grego, tão culto, tão cheio de manifestações de neoplatonismo, de cultura grega? Então, provavelmente, João era um homem do Sinédrio. Mas os outros, os pescadores, estavam todos eles escondidos. Os pescadores, o ex-cobrador de impostos, aqueles estavam todos com muito medo. Então Maria de Magdala vai lá e fala para eles que viu o sepulcro vazio. Começa então a se espalhar então pelos membros do Sinédrio e até pelas autoridades de Roma a notícia de que o sepulcro daquele Jesus, daquele tumultuador Jesus, havia visto assim. Então, os homens do Sinédrio começaram a espalhar a ideia de que tudo aquilo era um estratagema, de que os soldados foram corrompidos e de que os discípulos de Jesus foram lá e roubaram o corpo de Jesus para criar toda essa fantasia. Um pouco complicado, porque os discípulos de Jesus estavam todos escondidos, com medo, não queriam mais se envolver com isso, não queriam mais tocar no assunto. Eles eram pessoas ortodoxas que não iam querer pegar um corpo para levar para nenhum lugar. Isso seria muito difícil, andar pelas vielas e ruas daquela Jerusalém dominada pelos romanos e com controle do Sinédrio antes de Jesus, um corpo. Tudo isso é muito pouco plausível. Mas
temos o extraordinário do desaparecimento físico do corpo de Jesus. Como isso se deu? Então, acontece que depois de algum tempo, Jesus começa a aparecer para os seus discípulos e para outras pessoas. E como ele aparece? Ele aparece de modo completamente extraordinário. Eles estão reunidos em um lugar fechado, escondidos e com medo. Mas então Jesus aparece no meio deles, sem abrir as portas, sem pular pela janela, sem descer por um buraco do teto. A sala estava vazia, ele não estava lá. Ele surge no meio deles. E aí eles veem o Senhor Jesus e o reconhecem. Não entendem. Então ele pede que eles os toquem. Eles tocam no seu corpo, percebem que é físico. Ele então pede para comer e beber. Mas ele desaparece. Do mesmo modo inexplicável. Então diz que 2 dos seus discípulos mais distantes, que não eram do seu círculo interno, que eram daqueles 72 que foram levados a também pregar o evangelho nas vilas, encontram um homem. E o homem começa a conversar com eles e começa a falar sobre Jesus, a crucificação. Eles falam sobre Jesus crucificado. E aquele homem então começa a explicar sobre a trajetória da vida da fé, desde os profetas até Jesus. Então eles ficam tão encantados com aquele homem que o convidam para passar a noite com eles, para ceiar com eles. E então aquele homem, que era um desconhecido, se revela para eles como o Senhor Jesus e desaparece diante deles. O que podemos dizer aqui? Que todas essas aparições de Jesus foram aparições espirituais, foram manifestações extraordinárias, dadas a olhos espirituais e a mentes espirituais de pessoas que estavam profundamente conectadas com ele pelo um amor rendido. Com todas as suas limitações, dificuldades, deficiências. Eles não eram encarnações divinas, eles não eram Deus, mas eles eram amigos de Deus. E por isso viram, e por isso tocaram, e por isso tiveram essa experiência. Então, para mim, e por que eu acho que isso é totalmente real, a visão dessas pessoas? Porque eles mudaram completamente de paradigma. Eles estavam escondidos, com medo, atordoados, e passaram então a falar destemidamente sobre Jesus. E nisso todos eles pagaram com a vida, dos modos mais bárbaros. Por quê? Porque não tinham mais medo. Porque eles viram que a morte foi vencida. Porque aquele mestre amado que foi crucificado na frente deles e que eles viram morrer, quer dizer, não foi na frente deles porque estavam escondidos, mas eles souberam que morreram, e que definitivamente morreu, eles viram vivo. Mas viram vivo da maneira extraordinária, de uma maneira não assim, né? Não foi um corpo biológico que morreu e depois levantou a vida. Isso é coisa do zumbi, do Walking Dead. Isso não é... manifestação de Jesus não é essa. Então o registro de muitas pessoas foram que viram Jesus. Aí esse amigo diz: isso atesta a realidade do dogma cristão? O que atestam esses registros, ao meu entendimento, ele pergunta a minha opinião, é que pessoas tiveram uma experiência extraordinária, para elas mais real do que a realidade. Mas não foram só elas. Ao longo da história, da história corrente, muitas outras pessoas viram Jesus. Séculos e séculos e séculos depois. E transformaram as suas vidas. Porque essa é a questão, né? Você viu Deus, mas você não transformou a sua vida, então teoricamente foi um sonho. Mas se a sua vida é transformada, se você muda completamente... Veja Paulo, Saulo. Saulo era um homem do Sinédrio. Homem do Sinédrio, acho que não. Mas era uma pessoa engajada na causa anticristã. Era um cidadão romano, um homem prestigiado. Mas ele então tem uma experiência espiritual que muda completamente a sua vida. O que ele escolhe? Um caminho na qual ele passa a se ferrar muito, a qual ele é preso, espancado, torturado e morto, com a cabeça decapitada. Nunca houve nenhum outro prognóstico possível. Era só dor e sofrimento. Mas ele fez tudo isso abandonando um modo de vida confortável e prestigiado. Por qual razão será? Porque ele teve uma experiência real. Agora, a experiência de Paulo, a experiência dessas pessoas que viram a ressurreição de Cristo, ela pode ser
entendida completamente por quem não teve? Não. Não pode. O que nós podemos dizer é que essa experiência carregou o fogo de algo que tocou muitas e muitas pessoas ao longo de muito tempo. Mas eu gostaria de dizer que não é apenas em relação à tradição de Jesus que isso acontece. Muitas pessoas viram Thakur Sri Ramakrishna depois que o seu corpo foi destruído, cremado. Não há nenhuma dúvida que Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa, o homem histórico, nasceu, cresceu e morreu em uma determinada data. O seu corpo foi destruído. Mas como atesta a realidade da vida de muitas pessoas que transformaram suas vidas, ele apareceu completamente vivo para elas de muitas maneiras. Mas não foi apenas Thakur Sri Ramakrishna e o Senhor Jesus. Todos os outros. Não é? Foram vistos. São vistos. No coração, na mente e visualmente. Porque disse Thakur, quando aquela pessoa, por tamanho anseio por Deus, alcança o sexto estado da mente, ela vê Deus no mundo. E claro que ela se torna uma pessoa extraordinária. Não é? Existe a história, a famosa história de um homem que era um Sikh, no século XX já. E ele foi criado numa escola cristã, ele odiava o cristianismo, odiava os cristãos, ele via como invasores da Índia. Ele respeitava muito, como Sikh, a tradição das outras culturas indianas, então ele até podia entender Deus aparecer para ele como Vishnu, como Shiva, como Krishna, mas ele não entendia Jesus, porque ele via Jesus como um estandarte dos colonizadores, dos invasores, dos ocidentais. Só que ele pensou tanto em Jesus que ele ficou obcecado, começou a ler o Evangelho, começou a ter atração profunda por aquilo tudo, começou a duvidar, falou assim, será? Então ele falou, ó, Deus, aparece para mim então, me diz, me mostra, senão eu vou me matar. Quem conhece a história de Thakur Sri Ramakrishna sabe que ele chegou diante do Murti, da imagem de Kali, e disse, eu vou me matar se você, mãe, não aparecer para mim. Como você apareceu para Ram Prasad, para outros menestréis do amor divino. Por que eu não posso? Eu sou seu filho, eu quero te ver. Me mostra a verdade, me mostra. E foi nesse visceral desejo que a mãe apareceu para Thakur. Foi nesse visceral desejo que Jesus apareceu para aquele Sikh. Né? Aqueles que conhecem o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, conta a história desse homem, né? Sundar Singh, que era um Sikh, que se tornou então um sadhu cristão. Andava como um sadhu indiano, falando a respeito de Jesus. Passando pelos maiores perrengues. Ele era de uma família abastada, o pai dele era um Sikh que falava, você tem que respeitar todas as religiões, não pode ter esse sectarismo. Mas quando ele começou a se inclinar para o cristianismo, quis ser batizado, ele se tornou diácono, inclusive, de uma igreja cristã. O pai dele ficou revoltadíssimo e falou, guarda internamente essa tua fé, mas permanece externamente como Sikh. E ele abandonou tudo, abandonou riqueza. Um tio ofereceu uma grana pesada para ele, ele não quis. Ele provavelmente morreu nos Himalaias. Ele morreu no Tibete, talvez. Passando por muitas dificuldades para pregar sobre Jesus. Por que aconteceu isso? Por que muçulmanos veem a Virgem Maria? Por que cristãos veem Vishnu? Por que Sikhs veem Jesus? Deus aparece de muitas maneiras. De muitas maneiras. Usando as suas múltiplas e infinitas formas, porque ele tem todas. Então, esse meu amigo diz, como eu tenho certeza que essas pessoas todas tiveram experiências reais. Swami Yogananda, né? Yogananda Paramahansa, disse ter visto o seu professor, Sri Wikrestewar, presente diante dele depois de ter visto seu corpo ser cremado, sendo tocado, intocável, assim como Cristo apareceu para os seus discípulos. Então, o dogma cristão, ele é sustentado em cima desses registros. Então, para o cristão é necessário crer que Jesus ressuscitou.
O caso é a definição dessa ressurreição. Então as pessoas entram nisso. Mas como aconteceu? O corpo restaurou. Onde está o corpo? Eu não gosto de entrar nesse tipo de coisa. Eu ainda digo, se é verdade, como espalharam os homens do Sinédrio, de que os discípulos foram tomados de uma coragem que eles não tinham e pegaram o corpo de Jesus e o carregaram para algum lugar, o fato é de que eles nunca se entregariam à morte, como todos se entregaram, se eles tivessem participado desta palhaçada para sustentar a luta tremenda que sustentaram por causa de um corpo morto que eles mesmos roubaram. Então alguma coisa aconteceu com eles para que eles fossem tomados de uma força que fez com que eles dessem as suas vidas. Me parece razoável pensar assim. Então, sem entender de modo algum o que aconteceu, eu acredito que essas pessoas tiveram uma grande graça. Baseado no ensinamento de Sri Ramakrishna, que teve incontáveis visões de Deus em muitos aspectos, e que através dele muitos viram todos os ideais, eu confio nessas experiências como extraordinárias experiências possíveis para nós, almas eternas, presos nessa forma de jiva. A dogmatização que o cristianismo faz a partir de Nicéia sobre essas coisas é uma formulação teológica a qual eu não vou aqui entrar em maiores definições. Mas a experiência, sim. Então eu acredito que aquelas pessoas viram o Senhor Jesus depois de sua morte física e depois do seu sepultamento. Ok? Eu não sei se isso vai atender a questão desse meu amigo, mas é assim que eu vejo. Não é uma experiência genuína, mas uma experiência espiritual. Tudo depois que acontece, né? A ascensão de Jesus, se é o seu corpo biológico, físico, como ele teria aparecido e desaparecido diante de outros, como que ele estava com aqueles homens na estrada de Maús, não foi reconhecido porque estava irreconhecível, depois se mostrou reconhecível para eles, e desapareceu, e depois ascendeu aos céus. Então, evidentemente que aqui se trata de uma experiência extraordinária. Vamos pensar assim, todo esse mundo é como uma cenografia. Os atores sabem, o público tem que mergulhar na cenografia. Jesus, então, é como aquele que caminha sobre um lago de papel crepom, e ele caminha sobre ele porque sabe que é papel. Outros, com uma mentalidade mais infantil ou vendo de longe, poderiam ficar com medo de se afundar naquele lago cenográfico. Então, a experiência do mundo, a manifestação das formas para Deus é moldável. Então eu acredito que assim devemos compreender. Deus quis se mostrar para aqueles devotos através da forma do Senhor Jesus e o fez. Se nós tentarmos esmiuçar isso, como se estivéssemos aqui fazendo um experimento de colégio, né, com uma minhoca que estamos cortando, com um sapo, nós não vamos conseguir alcançar nada e vamos perder o sabor desta maravilha espiritual. Que possamos então contemplar o coração das mulheres mirófaras, entender Prema Bhakti, amor puro, e saber que para esses que alcançam o amor puro, a visão do Senhor vivo vem.